Agradecer com muito carinho essa oportunidade abençoada de estarmos com vocês por esses instantes, refletindo sobre as lições sublimes do Evangelho de Jesus. A era dos fenômenos morais e as suas virtudes. Inicialmente, nós iremos ler do livro Vida Feliz, psicografia do Espírito Joana de Ângeles, essa benfeitora da humanidade, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te da prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaciguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Joana de Ângeles. Então vamos orar, agradecendo esse momento tão importante. Mahatma Gandhi disse que orar é respirar com a alma. Então vamos respirar com a alma nesse instante. Querido Jesus, amigo inseparável das nossas vidas, nós lhe agradecemos, Senhor, as oportunidades sublimes do trabalho do bem, e rogamos, Senhor, que nos ajude a internalizar as lições sublimes do vosso Evangelho e, através da nossa autotransformação, por onde andarmos e como estivermos, estarmos em condições de poder dizer com todo carinho: Senhor, fazei-nos instrumento da sua paz. Que essas vibrações de amor e paz possam envolver a toda a humanidade neste momento de desafios em que estamos passando, de uma expiação e provas coletivas. Abençoe, Senhor, a toda a humanidade e dê-nos a tua paz, nos inspirando hoje e sempre, que assim seja. Uma alegria muito grande estar com vocês para refletirmos neste assunto de tamanha importância, que é a era dos fenômenos morais e suas virtudes. O que é uma pessoa fenômeno moral? Uma pessoa fenômeno moral, nós vamos perceber, acima de tudo, é Jesus. É aquela pessoa que aquilo que ela fala, ela tem a sintonia com a sua conduta. Que a sua conduta tem sintonia também com a sua fala. E nós nos tornamos fenômenos morais. Então é treino, toda e qualquer virtude é treino, é exercício. Vejamos o apóstolo Paulo. Antes, na condição de Saulo, toda a sua conduta estava centrada na prepotência. Mas a partir do momento que ele conhece Jesus, na estrada de Damasco, ele vai trabalhar na construção enquanto este fenômeno moral. A ponto de que, em algumas situações, ele nos coloca que o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mostrando com isso a característica instintiva egóica e a característica humana egóica em detrimento à característica humana instintiva essencial. Mas logo depois, pelos esforços que ele empreende na sua caminhada, na sua elevação espiritual, já no final da sua existência, ele nos coloca: já não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Tamanha a identificação, ele ter modelado Jesus, a ponto de que o seu pensamento, toda a sua estrutura psíquica e emocional, estava em sintonia plena com o Evangelho de Jesus.
Santo Agostinho, na questão 919A e 919, quando Allan Kardec pergunta qual é a forma, um meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem, na questão 919A, Santo Agostinho, ele nos mostra o que é realmente ser um fenômeno moral. Então ele diz assim: fazei como eu fazia, passava em revista todas as minhas ações. Isto é um fenômeno moral. E para refletirmos, nós estaremos buscando então o exemplo maior, que é Jesus. Então vejamos que Jesus, ele nos coloca em uma das suas mensagens, que é um registro de João, no capítulo 10, no versículo de 9 a 11, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então vejamos que Jesus, ele aqui, ele coloca claramente ao que ele veio fazer conosco, no nosso meio. Quando Allan Kardec pergunta aos bons espíritos qual é o ser mais perfeito que nós podemos tomar como modelo e guia da humanidade, a resposta é Jesus. Então, Jesus, ele não é um mito, ele é uma realidade. Ele é um modelo a ser seguido. Tanto é que ele coloca tudo que eu faço, vós podeis fazer, e muito mais, se tiverdes fé. Então, quando ele coloca eu sou a porta, olha o símbolo que ele está buscando. A porta, ela oferece passagem de dentro para fora e de fora para dentro. Então, a porta que Jesus vem como referência para nós é nós nos metamodelá-lo, seguir os seus ensinamentos, seguir o seu exemplo. E se nós realmente seguirmos o exemplo de Jesus e o que ele veio dizer, eu não vim descumprir a lei, pelo contrário, eu vim dar cumprimento. Então, Deus se manifesta às suas criaturas através das leis. Então, no real cumprimento da lei é adentrar essa porta. E essa porta, ela vem nos salvar. O que seria o salvar? Seria essa intimidade que nós passamos a ter com a verdade, com as leis divinas, que se encontram escritas na nossa própria consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde se encontra escrito a lei de Deus na consciência. Só que é uma porta que ela respeita a lei de liberdade. Nós podemos entrar e sair. Mas a partir do momento que nós adentramos, nós acharemos a pastagem, ou seja, o alimento do espírito imortal, que é justamente essa sintonia nossa para conosco, com a nossa identidade essencial, de nós para com a vida, de nós para com o Criador. E Jesus nos fala de um ladrão. Esse ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem que é o ladrão? O ladrão justamente são os nossos movimentos egóicos, os nossos movimentos de superficialidades, os nossos movimentos dentro de uma visão materialista somente, esse movimento em que nós nos distanciamos da nossa essencialidade e vem roubar justamente o nosso sonho, a nossa esperança, a nossa essência. O que nós estamos percebendo nesses dias de pandemia? Nós estamos percebendo o quanto o ladrão estava muito próximo de todos nós. E estamos vendo que independe da nossa condição social, da nossa condição financeira, este vírus veio justamente mostrar quem nós somos. Como já dizia Sócrates, este ser pensante, viajor do tempo, e que a vida na Terra é uma estação. E que os valores reais são os valores do espírito, onde a traça não corrói e a ferrugem não consome. Ele ainda diz mais, olha, eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que são as ovelhas? As virtudes. Quando nós, enquanto ser espiritual, que já fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e trazemos dentro de nós, em estado latente, todas as qualidades do Criador, enquanto criatura, enquanto virtudes em estado latentes. Então é importante que nós busquemos dar à nossa vida, a vida, muitas vezes, dos desejos, do ego, em prol das ovelhas, que são as virtudes. Mas Jesus prossegue nos colocando também ainda, quando ele diz assim, ele nos afirma, quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então, nós estamos vendo que Jesus nos mostra dois tipos de água. A água que vai atender os nossos sentidos, a água da sensualidade, a água que nós tomamos, depois nós continuaremos com sede. Mas existe uma outra água que, quando nós a bebemos, que são as águas das virtudes, do prazer, da alegria, do entusiasmo, que gera a completude dos esforços em desenvolver as virtudes, que são as ovelhas, e nós, enquanto o bom pastor, nós teremos realmente atendido a nossa sede. Então ele diz, ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Que água é esta? O bem, ele não tem vencimento. Toda e qualquer atitude nossa, virtuosa, nós estamos investindo em nós pela eternidade. E mais, além de nós atendermos a nossa sede, nós também estaremos dentro de um espírito de solidariedade e pela lei de fraternidade, auxiliando aqueles que gravitam em torno da nossa vida. A semelhança do que disse Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque aqueles de nós que reclamamos ser servido, é porque estamos numa infantilidade psicológica ou espiritual. E diante desse versículo, João, no capítulo 4, versículo 13 a 15, ele ainda coloca, e a mulher lhe pediu, Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Porque é verdade, a partir do momento que nós internalizamos os valores reais do Espírito, naquele capítulo nós não mais teremos sede. Como somos seres perfectíveis, seres em processo de evolução, nós vamos conseguindo atender a nossa sede à medida que vamos crescendo espiritualmente, psicologicamente. E a doutrina espírita, qual é o seu papel? Allan Kardec, quando vai denominá-la, ele coloca que o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem, destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o que é a doutrina espírita? É essa ciência que vem nos ajudar a nos tornarmos fenômenos morais, tornando de forma factível. Porque a doutrina espírita não é uma doutrina de teoria. É uma doutrina que vem reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Então, ela vem justamente estar nos ajudando a entender e a compreender o que disse Jesus. Conheça a verdade vos libertará. O conhecer no primeiro momento, o sentir a verdade no segundo, para que nós possamos vivenciá-la. Então, é essa doutrina que vem estar nos dando um sentido existencial. Ela vem justamente a nós nos sintonizarmos quando nós nos perguntamos qual é o propósito existencial do espírito imortal, a missão que ele traz e a sua consciência. Ao que realmente nós estamos sendo convidados a nos tornar. E Allan Kardec vai justamente perguntar, na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós vamos obter essa resposta.
Isso. Então, vejamos como é importante essa questão, porque o Livro dos Espíritos ele tem aquelas questões, são questões troncos. A questão 621, questão 115, questão 919, 919A, questão 625. Então, várias questões são questões troncos. Então, vejamos o que realmente ele nos coloca para a nossa reflexão. Allan Kardec, quando ele pergunta aos espíritos, se dos espíritos, quando ele diz dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, então vejamos a resposta que ele nos traz, olha. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, e a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Então, o que nós estamos percebendo, que todos nós somos criados simples e ignorantes, com qual a missão? A missão pessoal, que é a nossa autotransformação, o nosso autodesenvolvimento, onde nós nos tornamos colaborador da divindade, ou co-criadores da divindade. E, ao mesmo tempo, nós auxiliarmos aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Então, nós temos uma missão pessoal, que está desenvolvendo os fenômenos morais, que são as virtudes dentro de nós, e, ao mesmo tempo, enquanto ser social que nós somos, auxiliarmos aqueles que gravitam em torno das nossas vidas. Vejamos, ainda no complemento dessa resposta, o que ele coloca. Passando pelas provas, o próximo item, por favor. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Então, nós vamos observar que quanto mais nós nos sintonizamos com as leis divinas que se encontram escritas na nossa própria consciência, nós já podemos desfrutar da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles de nós que nos rebelamos, que nos revoltamos, naturalmente vem a dor e o sofrimento. Por isso que o Espírito Joana de Anjos coloca no livro Plenitude: a dor e o sofrimento só se faz presente onde o amor se fez ausente. Então, por que nós temos essas dificuldades? Vejamos na próxima lâmina. Nós vamos observar que nós estamos vindo de um momento de alta tecnologia, onde muitas vezes nós estamos muito próximo de quem está perto, de quem está longe, e longe de quem está perto. Então, vejamos que nós, enquanto ser humano, estamos cada vez mais distantes de si mesmo, em uma apatia diante da vida. O que isso estará trazendo para nós? Um estado de depressão, de ansiedade, de pânico, de insônia, que vai estar produzindo uma subqualidade de vida diante das oportunidades que a vida nos oferece. O que pode ocorrer? Então, vejamos. Uma sociedade, a próxima lâmina, veja aí, uma sociedade matura, caracterizada por 3 pontos básicos. Veja, uma desorientação, quer dizer, não há um rumo seguro e nem direção. Uma inversão de valores, o que é principal é colocado como secundário e vice-versa. O que isso nos produz? Um vazio existencial, resultado de se colocar o espiritual como secundário ou desnecessário. Recentemente, ouvíamos de um pai dizendo: olha, quando meu filho crescer, ele vai escolher a religião que ele queira seguir. Mas nós vamos perguntar a este pai: você vai esperar seu filho crescer para escolher a vacina que ele vai tomar? A escola em que ele vai estudar?
Então, vamos perceber que aquilo que é ligado aos valores reais do espírito, por que nós vamos deixar em segundo plano? Então, este momento da pandemia está realmente nos convidando a rever os nossos valores. Nós estamos vivendo um momento em que o coronavírus nos levou para dentro de casa. E, às vezes, nós passamos a perceber outros vírus que nós não percebíamos. O vírus da dificuldade da convivência, o vírus, muitas vezes, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa presunção. E, às vezes, nós falamos, olha, estamos todos nós no mesmo barco. Não, no mesmo barco nós não estamos. Nós estamos no mesmo mar revolto. Nós estamos passando pelos mesmos processos de provas e expiações. Mas há aqueles que trazem consigo o barco da serenidade, da autoconfiança, da fé convicta, como diz o espírito Alcione no livro Renúncia. Por mais que o mar esteja revolto, por mais que a treva negreje, Jesus está no leme. Então, aqueles de nós que tivermos a autoconfiança, aqueles de nós que tivermos melhormente trabalhado os valores do espírito imortal, nós vamos perceber que aquilo que não é da gente não vai bater na nossa porta. Como diz o espírito André Luiz no livro Sinal Verde, o que é nosso não vai para a porta do vizinho. Então, nós estamos vivendo um momento que realmente é um momento do convite aos valores do espírito imortal. Na próxima lâmina, nós vamos ver com as favoritas. Nós estamos entre uma fase de viver aquilo que é do exterior e aquilo que são os valores do espírito imortal, como disse Jesus, não amontoeis tesouros onde a traça corrói e a ferrugem consome. Então, nós estamos vivendo este momento, que é um momento de grande desafio para todos nós. Por isso que Allan Kardec, na próxima lâmina aí, por favor, na questão 919, ele faz um questionamento aos benfeitores da humanidade. Qual é a forma, um meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? Então, nós estamos vendo aí uma imagem de um iceberg e o próprio pai da psicanálise, que é Sigmund Freud, ele diz assim, nós somos, sem perceber, dirigidos pelo nosso inconsciente. Então, 95% nós trazemos de experiências das nossas encarnações anteriores e também trazemos das experiências do nosso processo socioeducativo, socioafetivo, da nossa primeira e segunda infância. Então, nós hoje trazemos várias tendências como espírito imortal para que nós possamos nos reeducar frente aos desafios da vida. Ninguém foi jogado na vida de paraquedas. Não estamos aí por acaso. A doutrina espírita nos mostra que acaso e milagre não existem. Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Então, este é um grande momento para que nós possamos desenvolver, conforme Santo Agostinho nos coloca, os valores do espírito imortal. Como ele dizia, quando foi perguntado como e de que forma prática, Kardec pergunta. Ele diz, fazei como eu fazia. Passava em revista todas as minhas ações. Então, nós estamos sendo convidados a passar em revista. Passar em revista não é autocensura, não é autocrítica. Nós temos uma visão sobre aquilo que nós já temos enquanto conquistas espirituais. Aquilo que nós já conseguimos na condição do pastor que deu a vida para as suas ovelhas, para as nossas virtudes. E essas nós vamos incentivá-las. E aqueles hábitos que nós temos que deixam a desejar, nós vamos nos acolher, sabendo que nós somos muito mais do que o que pensamos. Nós somos muito mais do que o que fazemos, ou do que nós estamos na nossa posição social. Quem nós somos? Um ser, um espírito imortal, como diz o espírito Joana de Ângeles, que trazemos dormitando dentro de nós, a semelhança de uma semente que traz uma árvore ali dormindo, nós trazemos esse ser crístico, esse ser que Jesus veio nos ajudar a despertar.
o ser crístico que nós somos, passando pela Terra, este mundo de provas e expiações, para desenvolvermos os valores do espírito imortal. E esses fenômenos que estão acontecendo, nós somos os agentes também deste fenômeno. É o que nós vamos ver na próxima lâmina, e, por favor, que é a regeneração da humanidade, os indícios da nova era. Faz favor, a próxima lâmina, aqui. Nós vamos pedir licença para ler primeiro e depois nós comentamos, tudo bem? Então, vamos lá. Então, são trechos da mensagem Regeneração da Humanidade, extraído do livro Obras Póstumas, Allan Kardec, em Paris, 25 de abril de 1866. É um resumo das comunicações dadas pela senhora M e T em estado sonambúlico. Vejamos o quanto isso é atual para os nossos dias. Então, vejamos. Diz assim, coloque aí, por favor. Olha lá. Precipitam-se com rapidez os acontecimentos pelo que já não vos dissemos, como outrora. Aproxima-se os tempos. Agora dizemos, os tempos são chegados. Não suponhais que as nossas palavras se referem a um novo dilúvio. Veja, a um novo dilúvio, nem a um cataclismo, nem um revolvimento geral. A próxima, por favor. Revoluções parciais do globo se hão produzido em todas as épocas e ainda se produzem porque decorrem da sua constituição, mas não representam sinais dos tempos. Vejamos, próximo. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Não olheis para o céu em busca dos sinais precursores, porquanto nenhum vereis, e que vos anunciarem estarão a enganar-vos. Olhai em torno de vós entre os homens, aí é que o descobrireis. Então vejamos que as grandes mudanças, elas não vêm como sendo anunciada há tempos atrás, como ouvíamos, que haveria uma mudança no eixo da Terra, em que a Eurásia e a Europa, enfim, todas aquelas fenômenos eles já vêm acontecendo de uma forma natural, como essa mensagem nos traz, que está em Obras Póstumas. Vejamos a próxima mensagem, a próxima lâmina, por favor. O que se precipitam, o que se prepara, não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Então, vejamos que nós estamos vendo surgir essa nova era, esses espíritos que estão reencarnando no seio da coletividade humana e sempre reencarnaram com essa responsabilidade amorosa de ajudar a humanidade nessa travessia em busca da sua elevação espiritual. Vejamos o que nós estamos vendo. O coronavírus. Veja, ele não veio destruir nada em relação às questões materiais. É um vírus que ele alcança o ser humano, mas as questões materiais aí estão. Mas vem justamente mostrar que desde a choupana do barraco simples ao príncipe, o homem mais que tem o maior dinheiro, mas os valores reais são os valores do espírito. Então, nós estamos vendo que a era da transformação moral. A mensagem continua. Vejamos a próxima, por favor. Então. O que se prepara não é, pois,
veja a prova. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem inspire. Como já chegou esse tempo, uma grande imigração, neste momento, se opera entre os que a habitam. Os que praticam o mal pelo mal, alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Então, muitos dos espíritos que hoje aqui estamos, não mais reencarnaremos na Terra. Aqueles que não nos esforçarmos para o nosso crescimento espiritual, ou aqueles que não derem a vida em prol das suas ovelhas, aqueles que realmente não se esforçarem para que possam tomar a água da vida, essa água que são os esforços nossos em desenvolver as virtudes que trazemos dentro de nós. Vejamos o prosseguimento da mensagem. Faz favor, Ítalo. Esses espíritos, ou seja, nós, aqueles que não alcançarmos esse processo da elevação espiritual, irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão o conhecimento que adquiriram, tendo por missão fazê-lo adiantar-se, substituir-ão na terra espíritos melhores, que farão que reine entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Assim como a terra recebeu os capelinos, que vieram colaborar na mumificação dos corpos, na irrigação do solo, na construção das pirâmides, esses espíritos que saírem da terra, que forem para mundos inferiores, o espírito ele não retrograda. Então, nós não perdemos o nosso conhecimento intelectual. Então, aqueles que não alcançamos o crescimento moral, estaremos indo para esses mundos mais atrasados, menos evoluídos. E estaremos, portanto, tendo o convite nesses mundos menos elevados, oferecer o progresso. Assim como os capelinos que aqui chegaram primitivamente, já também se esforçaram e se redimiram, retornaram ao mundo de onde eles vieram. Da mesma forma, é o que está acontecendo no momento com a Terra, neste momento de provas e expiações para o mundo de transição. Vejamos a continuidade do artigo. Faz favor, Ítalo. Tudo, pois, exteriormente se passará, como de costume, com uma única diferença, embora capital, há de que uma parte dos espíritos que nela encarnam não mais encarnarão. E cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Trata-se, portanto, muito menos de uma nova geração corporal do que uma nova geração de espíritos. Assim, desapontados ficarão os que contem que a transformação resulte de efeitos sobrenaturais e maravilhosos. Então, nós não teremos os cataclismos, nós não teremos os maremotos, os tsunamis, para fazer essa transformação dos valores do espírito imortal na era dos fenômenos morais. Naturalmente, nós teremos os fenômenos dos climas, nós teremos também o ajustamento geológico, mas o que essa mensagem nos traz é o que o fenômeno ele vai se dar de ordem moral. Vamos prosseguir no texto, por favor. Então, veja. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocados no ponto intermédio, assistis a partida de uma e a chegada da outra. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios.
as duas gerações se sucedem uma à outra, têm ideias e modos de ver inteiramente opostos, pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, por favor, passa o próximo, por favor. Nós estamos vendo, então, nessa semelhante a esse mesmo artigo, no livro Transição Planetária, nós vamos observar, é um livro do Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, como que realmente o que nós estamos passando agora. Então, ele nos fala justamente de um plano espiritual programado para o processo dessa transição planetária, que é a era dos fenômenos morais e o desenvolvimento das virtudes. Então, diz assim, no capítulo 3, na mensagem Revelação, Comunicação do Espírito Orion, a fim de que o programa seja executado neste mesmo momento, em diferentes comunidades espirituais próximas à Terra, irmãos nossos procedentes da nossa esfera estão apresentando o programa que nos referimos, de forma que, unidos, formemos uma só caravana de laboriosos servidores, atendendo a determinações do governador terrestre, o mestre por excelência. O próximo, por favor, então. De todas essas comunicações, seguirão grupos espirituais preparados para a disseminação do programa, comunicando-se nas instituições espíritas sérias e convocando seus membros à divulgação das diretrizes para os novos cometimentos. Próximo, por favor, então. Expositores dedicados e médiuns sinceros estarão sendo convocados a participarem de estudos e seminários preparatórios para que seja desencadeada uma ação internacional no planeta, convidando as pessoas sérias à contribuição psíquica e moral em favor do novo período. Então, nós estamos vendo que é uma realidade o que nós estamos passando. O Espírito Joana de Ângeles, ela nos coloca que equivoca-se aquele que diz ser quem não é, tanto quanto aquele que não diz ser quem é. Porque aquele que diz ser quem não é presunção, é vaidade. E aquele que não diz ser quem é omissão. Então, nós, enquanto os espíritas, não é uma questão de privilégio, porque o espírito Dr. Bezerra de Menezes, em uma das suas mensagens, ele nos coloca que nós hoje, aqueles que estamos nas hostes doutrinárias da doutrina espírita, somos aqueles ex-padres, ex-freiras, ex-papas, ex-bispos, e que viajamos por várias agremiações religiosas e que vivemos o cristianismo sem o Cristo, como diz Emmanuel. E hoje nós estamos sendo convidados, nas hostes doutrinárias da doutrina espírita, a darmos este testemunho da era dos fenômenos morais nos nossos esforços. No livro Após a Tempestade, a última mensagem, Joana Labor em Equipe, do título da mensagem, o Espírito Joana de Ângeles, ela nos afirma que nós, espíritas, somos aqueles espíritos que, de tanto sofrer pelos processos dos desvios, dos descaminhos que fizemos, em nome de Jesus, nós tivemos a oportunidade abençoada pela misericórdia divina e a dedicação amorosa de Francisco de Assis, que rogou a Jesus a oportunidade de capitanear essas almas nas regiões de sofrimento e de angústia, para que ele pudesse auxiliar no seu processo da nossa elevação espiritual. E o Espírito Joana de Ângeles, neste livro, Após a Tempestade, na mensagem Labor em Equipe, ela então coloca que nós somos esses espíritos.
que aqui estamos na oportunidade renovada para o nosso aprimoramento espiritual. E que nós estamos espalhados, como nós acabamos de ver a própria mensagem do Espírito Orion, que é uma convocação amorosa internacional. Porque não importa onde nós estejamos e como nós estejamos, porque onde nós estivermos, estamos no coração de Deus. Não há países com separatividade, porque cada país é um laboratório de Deus. Espíritos belicosos não vão reencarnar no Brasil. Agora, espíritos com dificuldade moral, de honestidade, o Brasil é um grande laboratório para o nosso exercício, do nosso desenvolvimento das qualidades morais do espírito. Então, nós vamos perceber que cada país tem uma característica própria para acolher as almas em processo de elevação espiritual. E nós, enquanto espíritas, nós trazemos essa responsabilidade amorosa, porque nós trazemos, conforme a doutrina espírita, Allan Kardec coloca, essa ciência que estuda a natureza, a origem, o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Ela nos traz a certeza de que a vida não começa no nascimento e que a morte não é o fim. A doutrina espírita, ela vem para nós como um microscópio veio para a ciência. Não veio criar um mundo micro, mas veio desvendá-lo. Ou o telescópio, que vem desvendar o mundo cosmo, para que nós possamos refletir. E nessa oportunidade renovada, nós vamos ver uma mensagem próxima agora, Eurípides Barçanufo. Faz favor, Ítalo, a próxima mensagem. Aqui, aliás, essa ainda, não é? Olha lá. As grandes transformações, embora ocorram em fase de perturbação do orbe terrestre, em fase dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns ao sofrimento pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. Então, quando Joana de Ângeles coloca que a dor, ela é inevitável, o sofrimento é voluntário, como nós vimos na questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós somos regidos pela equanimidade das leis. Mas aqueles de nós que nos colocamos dóceis e nos esforçamos, nós vamos passar pela vida com desafios, mas não com sofrimento. Agora, aqueles de nós que rebelamos, nós trazemos a dor e o sofrimento. Por isso que quando o Espírito Orion coloca essa mensagem, ele vem justamente, ninguém vai ser feliz vendo alguém tendo o seu ente querido desencarnando e não poder acompanhá-lo, aquela alma querida que deu tudo de si para que nós pudéssemos chegar onde nós chegamos, um avô, um pai, uma mãe. Realmente é doloroso, é uma dor moral, uma dor afetiva. Então, o sofrimento moral, ele muitas vezes ele é de todos nós. Agora, quando nós nos rebelamos, aí é um sofrimento do sofrimento. Porque muitas vezes nós criamos a dor da própria dor, pela rebeldia. Então, vamos observar que, como Jesus coloca, Deus é amor, diz João. E a dor, ela vem como um carteiro para nos ajudar no nosso autoaprimoramento. E Jesus nos afirma, o que o Pai quer é a morte do pecado, e não do pecador. E às vezes nós ouvimos dizer assim, quem não muda por amor, muda pela dor. Nós já ouvimos isso, mas não muda. Se dor mudasse alguém, penitenciária era fábrica de anjo. A nossa mudança se dá por amor. Eu vou refletir sobre a dor que eu estou e amorosamente eu vou fazer a minha mudança. Vejamos o próximo item da mensagem. Faz favor, Ítalo.
Você quer melhor? Isso, muito obrigado. A semelhança das ondas oceânicas a abraçarem as praias voluptuosamente, sorvendo as rendas de espumas alvas, os novos obreiros do Senhor se sucederão ininterruptamente, alterando os hábitos sociais, os costumes morais, a literatura e a arte, o conhecimento em geral, ciência e tecnologia, imprimindo novos textos de beleza que despertarão o interesse mesmo daqueles que momentaneamente encontram-se adormecidos. Nós estamos vivendo este momento do joio e do trigo. Nós estamos vendo que com o coronavírus exacerbou o interesse econômico, os desvios de verba neste ou naquele país, as falcatruas que vão surgindo. Mas no meio de todo esse joio, nós percebemos almas trigos, almas dando testemunho, arriscando a própria vida em prol da vida do seu próprio semelhante. Nós vimos profissões que antes não eram tão valorizadas e hoje passamos a perceber que essas almas raízes, porque o que é que sustenta uma árvore? Uma raiz. E a raiz, quando a gente vê, a árvore está em perigo. Então, são almas raízes, almas muito nobres e que estão reencarnadas neste momento tumultuoso, dando testemunho. O espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, ele pergunta a Narciso algumas almas que ele viu, nimbada de luz, e perguntou quem são essas almas. São almas muito nobres, reencarnadas no seio da coletividade humana, que com seu psiquismo, com a sua energia mental, harmonizam e geram o equilíbrio do nosso planeta. Então, nós estamos vivendo este momento. Vejamos o próximo item. Faz favor, então. Antes, porém, de chegar esse momento, a violência, a sensualidade, a abjeção, os escândalos, a corrupção atingiram níveis dantes jamais pensados, alcançando o fundo do poço, enquanto as enfermidades degenerativas, os transtornos bipolares de conduta, as cardiopatias, os cânceres, os vícios e os desvarios sensuais clamarão por paz, pelo retorno à ética, à moral, ao equilíbrio, fruto das paixões das criaturas que lhes sofrerão os efeitos em forma de consumpção libertadora. Lentamente surgirão os valores da saúde integral, da alegria sem jaça, da harmonia pessoal, da integração do espírito cósmico na vida. Então, nós estamos vivendo neste momento de pandemia, e esse momento também de conflitos, de pandemia moral, mas nós nunca ouvimos falar tanto de amor, de fraternidade, como nos nossos dias. Nós estamos vendo o direito do idoso, os direitos mais diversos. A época de Jesus, o indivíduo, pelo seu nascimento, às vezes valia menos que um burro de carga. A mulher não tinha lugar. Então, hoje nós estamos vivendo esse momento, que é um momento de profunda transição. Vejamos o próximo item, Heitor, por favor. Verdadeira revolução espiritual estava sendo travada no mundo das causas, a fim de que o advento do amor e da caridade, do bem e da misericórdia possa dar-se sem precipitação, dentro de uma programação muito bem elaborada, que não mais pode ser postergada. Vejamos como isso é consolador, quanto isso é alentador para todos nós. Percebemos que há essa equipe, essa play de espíritos nobres envolvendo a Terra neste processo de transição. Próximo item, por favor. O próximo, faz favor.
Isso. A doutrina espírita e o futuro da humanidade. Próximo, mais um. Pode ser o próximo agora. Isso. Nós vamos ver uma mensagem agora de Eurípides Barçanufo, já encerrando a nossa fala, e nós vamos perceber que Eurípides Barçanufo é um fenômeno moral. Para aqueles de nós que não lemos e quem já leu Ave Cristo, Eurípides Barçanufo, na personagem de Rufus, faz parte dos personagens do livro Ave Cristo, como também Dr. Bezerra na condição de Quinto Varro, que ele vem em duas encarnações, numa encarnação do seu filho, que é Tassiano. Ele vem como Quinto Varro e depois ele volta como Quinto Celso. Dr. Bezerra também é um fenômeno moral, porque a época do livro Ave Cristo, no ano de 250, ele já não precisava mais reencarnar. E, nem entanto, está até hoje no nosso orbe como sendo um dos tutelares dos prepostos de Jesus, nos assistindo, e principalmente através da doutrina espírita, passando as suas mensagens de amor, de carinho, através de quantos médiuns. Então, Eurípides Barçanufo, que esse apóstolo sacramentano, ele, na personagem de Eurípides Barçanufo, o espírito Hilário Silva, numa das mensagens, ele coloca que Eurípides Barçanufo, numa noite, ele se viu se desdobrado em espírito e foi às regiões mais lindas da espiritualidade, onde ele adentrou um jardim muito amplo, com flores multicoloridas, o sol por entre as folhas das árvores, o canto dos pássaros, o perfume das flores. O lindo arco-íris cruzava aquele espaço. E vendo as borboletas adejando de flor em flor, saudando o hálito da vida, Eurípides foi adentrando a este jardim, quando ele vê logo mais adiante alguém chorando. E ele aproxima. E ao aproximar, ele pergunta: peregrino, por que choras? E perguntou mais de uma vez. Como aquele peregrino ali, quem estava chorando, não olhava, ele aproximou um pouco mais e disse: amigo, por que choras? E quando ele levantou a cabeça, aquele que estava chorando é Jesus. E o olhar de Eurípides cruzou com o olhar de Jesus. E Eurípides, naquele momento, pelo magnetismo do olhar de Jesus, também começou a chorar. E ele, agora regimentando recursos interiormente, olha: Senhor, és tu, Senhor, e tu choras. Por que choras, Senhor? E como Jesus não respondia, disse: Senhor, tu choras por aqueles que não lhe conhecem. Jesus meneou a cabeça e disse: não, Eurípides. Ah, Senhor, tu choras então por aqueles que estão semeando a guerra, a desunião? Não, Eurípides. Choro, Eurípides, por aqueles que conhecem o meu evangelho, aqueles que comigo conviveu e que saíram daqui prometendo serem os instrumentos da modificação, da transformação, da dor, do sofrimento, no alento e no consolo. Choro, Eurípides, por aqueles que partiram daqui investindo todos os recursos e que prometeram me emprestar as suas mãos, o seu olhar, para que eu pudesse minorar a dor da humanidade. Chora, Eurípides. Naquele momento, Eurípides teve um impacto e voltou para o corpo. E trabalhou diuturnamente até a sua desencarnação. Então, vejamos uma mensagem que ele nos traz. Faz favor, Ítalo, uma mensagem. Então, orientação de Eurípides Barçanufo para todos nós. Então, ele diz assim: a primeira era da revelação espírita trouxe, através das mesas girantes, a comprovação da imortalidade da alma em provas patentes e irrefutáveis. Homens do pensamento e da razão
quedaram suas incredulidade ante as manifestações mediúnicas, os fenômenos de materialização, as leis que desafiavam. Tem como aumentar, Ítalo, por favor? Aí, muito obrigado. Os fenômenos de materialização, as leis que desafiavam a própria lei da gravidade, demonstrando que aí existia uma força além da conhecida pela ciência, porém, uma força da própria natureza. O próximo, por favor. Então. Essas conquistas vieram pelas mentes, pelas mãos e pelas vozes de inúmeros trabalhadores da mediunidade, demonstrando que a vida causal permanece depois do túmulo, prosseguindo pulsante a inteligência, o sentimento, a saudade e o amor, e que revela o trabalho incessante dos espíritos atuando na vida material, bem como os reencarnados influenciando o mundo espiritual. O próximo, por favor. Foi a era da conexão, da comunicação que ainda estamos vivendo. Nessas duas fases, o Espiritismo conseguiu demonstrar, sem dúvida, seu conteúdo nobre, sua força moral, seu trabalho para a transformação da humanidade, a sua contribuição para com o pensamento filosófico, religioso, científico, porquanto a mediunidade, porta aberta de ascensão a todas as criaturas que necessitavam dessa máxima, que é a imortalidade, para poderem tornar suas vidas com muito mais sentido e muito mais direção responsável. O próximo, por favor, então. Mas agora não será pelos fenômenos, nem será pelas manifestações materiais que os espíritos buscarão trabalhar nos corações das criaturas. Vejamos o que ele nos fala. A nova fase do espiritismo será através dos espíritas, da conduta, do trabalho de humildade. Próximo, por favor. Agora será através da exemplificação, o maior fenômeno espírita que esta nova fase se abre, e serão aos espíritas que compreendem a lei de amor, a necessidade de demonstrarem não mais com raciocínio apenas, mas com gestos silenciosos de todos os dias, na força da fé vibrante, que não cede ante as imposições do mundo, com suas propostas transitórias e efêmeras. O próximo, por favor, então. O Espiritismo logrará e culminará sua verdadeira destinação através das almas que se entregarem para a regeneração de si mesma, auxiliando a regeneração do mundo. Aí nós estamos vendo o bom pastor dando a vida para suas ovelhas. Seremos nós, meus irmãos, as novas mesas girantes, seremos nós os novos livros psicografados, seremos nós as novas manifestações de materialização do amor de Deus na Terra. Próximo, por favor. Por isso, abraçamo-nos sem receio à força deste poder cósmico, não temendo se a voz dos outros quiserem falar em brados contra o nosso trabalho, quiserem atirar-nos na lama ou apontar as pedras contra nós. O próximo. Seremos nós hoje os novos filhos do Calvário. Não temamos se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento, a compaixão, recebermos ao invés da compreensão e da amizade, os pertardos da maledicência,
da angústia contida nas almas que invejam ou que sofre ainda as debilidades em si mesma por não conseguirem despertar a luz por vontade própria. O próximo, por favor. Abracemos-nos uns aos outros, numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem encontrar ainda um fenômeno que só há 2000 anos a Terra teve notícia em grande coletividade, que foi a vinda de Jesus e a renúncia dos cristãos. O próximo, por favor. Entendamos que este é o momento da nova revelação. E será através das arenas silenciosas, dos coliseus invisíveis, que confiantes falaremos novamente pela conduta e somente pela conduta à voz eterna. Ave Cristo, aqueles que te amam dão a vida por ti. Eurípides Barçanufo, mensagem psicografada por Afro Stefanini II, na Federação Espírita de Mato Grosso, dia 11 de janeiro de 2010. Então, vejamos, meus irmãos, a era dos fenômenos morais e o desenvolvimento das virtudes. Então, este é o momento em que nós estamos. Momento em que nós somos convidados a viver em espírito e verdade o que o Espírito de verdade nos coloca. Espíritas, deixo-vos 2 mandamentos. O primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. E encerrando a nossa fala, nós recordamos no livro Boa Nova a mensagem Joana de Cusa. Vejamos que aquela mulher era sonhadora. Aquela mulher que tinha um companheiro altamente atormentado. E naquela tarde de primavera, aquela que auxiliava na intimidade dos afazeres domésticos, disse, Dona Joana, passa por Cafarnaum, um homem incomparável. Ele fala algo que toca nossas almas, falando que todos somos filhos do mesmo Pai, e que há um outro reino além deste reino, e que todos nós, aqueles que nos sentimos angustiados, oprimidos, ele veio para nos atender. E ela, disfarçadamente, como dama da sociedade, se misturou no meio do povo e foi ouvir Jesus. Foi amor à primeira vista. Joana de Cusa é um verdadeiro fenômeno moral. Ela, naquele momento, quando ouve Jesus, logo depois, quando Jesus fala das bem-aventuranças, vinde a mim todos vós que achais sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Joana de Cusa, naquele momento, se inebriou de tal forma com aquelas palavras que, naquela tarde e noite, ela pediu uma entrevista na casa de Pedro, depois de informar onde Jesus estaria. E quando ela bate à porta, o que ela ouve? Aquela voz terna, amiga, tão consoladora. Entre, Joana, entre. E quando ela abre a porta e ela vê, é Jesus. E ela, surpresa, então pergunta, mas Senhor, o Senhor me conhece? Oh, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente. Naquele momento, Jesus pegando-lhe a mão e aconchegando ao peito. Então nós, neste momento de pandemia, de dores coletivas, Jesus é o bom pastor e ele nos conhece a todos nominalmente. Que nós nos entreguemos ao seu consolo, à sua orientação. Ele que voltou através da doutrina espírita, como coloca numa mensagem que Kardec coloca no Evangelho, vem como outrora, entre os filhos desgarrados. E Jesus voltou. E ele está presente, como ele mesmo prometeu, o Consolador, que viria para ficar eternamente conosco. E a doutrina espírita, baseado nas leis e nas virtudes, veio para ficar eternamente no seio da coletividade humana e, acima de tudo,
na intimidade das nossas almas, nos ajudando a nos tornar os pastores que dão a sua vida pelas suas ovelhas, que são as virtudes. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em muita paz, e que as nossas humildes vibrações possam chegar a todos os lares, envolvendo inclusive a mãezinha querida da nossa Lívia. Muita paz e até uma outra oportunidade. Jesus nos abençoe e guarde em paz sempre. Muito obrigado.